Oi, eu sou Luísa Mandetta e esse vídeo é pra gente falar sobre amizade. Pensa num tema que eu gosto, é um tema que é muito relevante pra mim, muito relevante nos meus atendimentos individuais. Eu consigo entender como é que tá a saúde emocional da pessoa muito através do como elas se relacionam com as suas amizades. E eu percebo que é um tema que vem sido meio que até negligenciado por grande parte das pessoas que, enfim, tá na correria da vida, entrou nessa vibes aí de não ter tempo para nada e de estar cada vez mais alimentado por outras coisas, entre elas, né, maratonar série e, enfim, todas essas outras distrações que no final da vida não vai valer de muita coisa que não seja roubar grande parte do meu tempo, né? Então, Luiz, não pode assistir série mais? Claro que pode, né, criatura? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas só assistir série, todo o seu tempo livre, só rolar o feed do Instagram, só fazer coisas que de fato não agregam. Mas eu aprendo muito pelo Instagram. Cuidado com isso, porque de fato pode ser muito mais uma interpretação de estar ganhando alguma coisa e com um lado negativo tão negativo que eu nem sei se vale a pena ganhar alguma coisa por lá, né? Fato é que o tema amizade é um tema que me interessa muito, porque eu sou uma instrutora, uma professora de Enneagrama que preciso cada vez mais puxar o elástico dos meus clientes acerca do seu desenvolvimento. E óbvio que eu também faço isso comigo constantemente. O que eu quero dizer é que a amizade, sobretudo a amizade na fase adulta, alguns de nós temos, né, a sorte de ter amigos de infância que continuaram com os mesmos olhares, e é claro que a gente pode ser amigo de pessoas diferentes, mas a amizade na vida adulta ela tem muito a ver com afinidade, a coisas que a gente adora e coisas que a gente não gosta. Então pode ser que você tenha olhares completamente diferentes de uma outra pessoa, mas para coisas que são fundamentais, é muito difícil você conviver com uma pessoa de forma íntima. Você pode conviver, pode ser um colega, né? Pode se encontrar, mas de forma íntima, como a amizade pede, é bem difícil você conviver a longo prazo com uma pessoa que tem valores fundamentalmente diferentes dos seus, né? Então é interessante pensar nisso na vida das amizades na vida adulta. E uma das coisas que eu me preocupo muito é porque somos seres sociais. Quando a gente fala de mulher, então isso se potencializa. Nós crescemos quando estamos com os outros, nós aprendemos quando estamos com os outros. E o Enneagrama, ele nada mais é do que uma sabedoria que descreve, sim, perfeitamente os nossos comportamentos, né, os nossos padrões de comportamentos, mas a cereja do bolo é o olhar que a sabedoria nos traz para o desenvolvimento, e um dos caminhos do desenvolvimento é através da virtude, e tem uma coisa que desenvolve virtude na gente, é uma boa amizade. Se tem algo que nos ajuda a desenvolver virtudes necessárias, é uma boa amizade, que é aquela amizade que a gente troca ideia, que a gente cresce, que a gente leva puxão de orelha. Muitas vezes ela começa ali, né, num âmbito profissional e ela passa a ser, de fato, algo mais completo. Então, essa amizade, ela é aquela possibilidade de você estar com uma pessoa que não tem toda aquela carga que a família tem, que meio que assim, você escolheu estar ali, né? Você é um adulto livre, você escolheu estar ali. Então, vocês se escolheram. E não tem também todos aqueles perrengues que tem, né? Aquelas maravilhas, mas também os perrengues que tem nos relacionamentos íntimos, né? Marido e mulher, seja qual foi o seu relacionamento íntimo. Então, é uma relação íntima, mas sem essa questão da família, né? De você não ter escolhido ter nascido lá. E sem as complicações também que tem dos relacionamentos amorosos. Então, a gente está falando de uma relação interessante. Vale a pena você dar uma olhada em como você está sendo um bom amigo, né? O quanto você está sendo um bom amigo, o quanto você está investindo, porque a amizade tem a ver com investimento de tempo também. E hoje eu quero falar sobre como ser amigo de cada um dos 9 tipos do Enneagrama, como você pode ser um bom amigo de cada um dos 9 tipos do Enneagrama. Eu amei fazer o roteiro desse vídeo, porque de fato é um tema que, se você não cuida das suas amizades, eu vou te sugerir que você olhe de uma maneira muito amorosa para elas, porque se você está nesse canal, você busca o seu desenvolvimento. E o desenvolvimento nosso na fase adulta, ele pode ter uma grande influência das nossas amizades e da saudabilidade dessas amizades. Então vamos lá, gente, como fazer amizade com o tipo 1, como ser um bom amigo do tipo 1. O tipo 1 ele precisa de clareza, né? Não precisa rodear com ele, não precisa falar com todos os dedos. Inclusive ele vai achar meio estranho se você fizer isso, ele vai achar que você está escondendo alguma coisa. Então ele precisa que você seja muito claro com ele. E quando você errar, porque não é em si, é quando, né?
de alguma forma você vai errar. Se você tem uma convivência profunda com a pessoa, às vezes você não encontra toda semana, nem todo mês, mas você tem uma convivência longa e profunda com a pessoa, de algum momento você vai errar com ele. Então é muito importante que você tenha esse canal aberto, que ele tenha um canal aberto com você, para ele te contar quando é que ele se sentiu magoado ou frustrado, ou com raiva de você, para que você, fazendo ali o seu exame de consciência, fala, não, realmente eu errei e peço desculpas. Eu me lembro uma vez que eu estava com uma colega de trabalho, né, que tinha inclusive um potencial grande de virar uma amiga, e eu, com todo o meu trajeto, né, meu trejeito, né, de tipo 6 meio implicante, fui implicar com ela num evento social, tinha um monte de gente junto, e ela ficou tão pé da vida comigo, tão pé da vida, que ela nunca conseguiu me perdoar. Embora eu tenha tentado, tá? Assumi que eu errei, fui lá, assumi meu erro e tentei fazer uma conexão novamente e nunca consegui, tá bem, gente? Então, tipo, o que acontece? Perdi a amiga, perdi a potencial amiga, desculpa, potencial amiga. Eu gostava de você. Foi erro meu mesmo, hoje eu assumo. Então, o que acontece? O tipo 1, ele vai ter uma dificuldade muito grande quando ele é magoado, tá? Quando ele é magoado, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Porém, se ele for maduro, se o relacionamento for importante para ele, se você for certeiro, falar, olha, eu fiz isso e eu errei, eu quero que você, enfim, me desculpe e tenha a minha palavra aqui que isso não vai acontecer de novo. Então, se uma série de coisas acontecerem dessa forma, é possível continuar uma amizade com o tipo 1. Inclusive você ensinando, porque é isso que um bom amigo faz, ele ensina o outro a desenvolver virtudes, e o tipo 1 precisa desenvolver. Entre as virtudes que ele precisa desenvolver é a virtude da flexibilidade. E fora que assim, o tipo 1 é uma delícia, né? Então eu espero que sua amizade com ele seja muito boa, porque ele é uma delícia de conviver quando ele tá nesse ambiente que é um ambiente de amigos, né? Então ele tá leve, ele tá sorridente, ele tá brincalhão muitas vezes, então fantástico. E o tipo 2, para ser amigo do tipo 2, não é muito difícil, né, gente? Você vai fazer amizade com ele na fila do banco. O que é difícil para o tipo 2 é aprofundar nessa amizade, porque ele é da tríade da imagem. Ele tem uma forte ligação com a imagem, e a ligação que ele tem é mais ou menos assim, eu te ajudo, eu te dou conselhos e eu sou maior. Né? O 2 tem uma sensação de ser maior do que verdadeiramente é, em termos de ajudar o outro e não ser ajudado. Então, todas as pessoas que têm essa característica, não só o 2, elas têm dificuldade na intimidade do relacionamento, porque na intimidade todos temos fraqueza, todos precisamos de ajuda, todos tem momento da vida que a gente não sabe o que fazer, ou a gente faz coisa errada, e assumir essas coisas para o tipo 2 vai ser difícil. Então saiba, fazer amizade com o tipo 2 pode ser fácil, mas aprofundar essa amizade pode ser um desafio muito grande. Ele precisa sentir confiança em você. Ele também tem que estar num grau de maturidade alto para ele saber que a amizade também é isso, que ele pode pedir ajuda, porque a grande parte dos tipos 2 não desenvolvidos, eles sofrem sozinhos, muito parecido com o 7. Você não vai ver ele chorando, não é que ele não chore, é porque quando ele chora, quando ele tem um motivo para estar triste, ele está isolado. E isso é uma coisa que o 2 pode mudar, ele pode levantar a mão e pedir ajuda, e não ficar esperando a ajuda vir. Né? Ele acha que por prever o que o outro precisa e faz isso com maestria, ele acha que todo mundo é assim. Então, para ser um bom amigo do tipo 2, você também precisa fazer esse movimento de falar, olha, eu tô percebendo que essa semana você tá meio atarefada, que tal você vir almoçar aqui em casa, ou que tal eu te mandar um almoço pronto, sabe, alguma coisa nesse sentido? Porque ele não vai te pedir, mas ele precisa. E se você fizer isso meio que escondidinho, é até melhor, né? Para que os outros não percebam que ele tá precisando e aceitando a ajuda. Eu brinco com o tipo 2, que muitas vezes pedir ajuda é um exercício muito grande, e em primeiro passo você precisa aceitar a ajuda, né? Então pode ser que você vá de alguma forma tentar ajudá-lo e ele fala, não preciso. E no mais, tudo é festa, porque o 2 de fato, é o nosso sol do Enneagrama, e ele vem com uma predisposição, óbvio, quando maduro, né, gente? Existem vários níveis de saudabilidade desse 2 dentro do tipo 2, mas quando maduro, ele é uma pessoa pra cima, ele é uma pessoa disposta, ele é uma pessoa que agrega, que quer estar junto. Então, tendo afinidade ali, a amizade tem tudo pra ser uma delícia, pra dar certo, mas você também precisa entender esse desafio tão grande. Engraçado que eu tô lembrando que uma das minhas melhores amigas de vida é uma tipo 2, assim, talvez de umas mais antigas, porque eu não tenho muita amiga de infância, que eu me mudei muito, né? Então, uma das minhas amigas mais antigas é uma tipo 2, e o tanto que eu tive a dificuldade de entender essa dança, sabe? Entre ser muito amiga e ter dificuldade de entrar, de fato, em assuntos mais profundos e mais íntimos. E depois de conhecer o Enneagrama, melhorou bastante esse relacionamento, esse entendimento meu em relação a ela, né? Uma mental tendo convivência com uma emocional predominante, com focos completamente diferentes. Isso ajuda muito. Muito bem. E para ser amigo do tipo 3, você tem que trabalhar com ele. Tô brincando. Ou tem que ter alguma coisa que o atraia, né? O fato é que o 3, quando muito
preso na personalidade, ele vai ter um desafio muito grande em ter amizade, muito grande mesmo. Ele vai ter parcerias de negócio, né? Parcerias de trabalho. Então, e aí, quando também muito preso à personalidade, ele vai gostar só de pessoas que ele considera atraente, né? Obviamente que eu não estou falando só da questão física, mas de alguma forma aquela pessoa é atraente, ela tem poder, ela tem algo a agregar em relação às coisas que ele valoriza. Então, pode ser que para começar um relacionamento, uma amizade mais profunda com o tipo 3 seja um desafio um pouco maior. E quando você tiver essa oportunidade, você pode, óbvio, ajudá-lo muito a relaxar, a parar de falar de trabalho, a fazer um ambiente em que ele, nas entrelinhas, perceba que ele pode estar onde ele estiver, com o resultado que ele tiver, que ele ainda assim vai ser muito amado por você. Tá? Então é bem comum que o 3 passe uma vida inteira sem ter relacionamentos íntimos de amizade e que tenha relacionamentos mais superficiais, e quando o contrário acontece, todo mundo ganha, porque ele é o mais emocional dos emocionais e ele é uma pessoa que ele tem uma visão muito clara assim, do potencial que o outro pode chegar, do que precisa ser feito, então é bem gostoso a convivência quando ele tá maduro. E o tipo 4, gente, o 4 também é um emocional, e ele é um emocional um pouco mais voltado para a introspecção, embora você vai encontrar muito tipos 4 falante, que gostam de estar, enfim, em ambientes, mas ele vai ser um pouco mais caverna, né? Um pouco mais na dele, de uma certa maneira. Um dos segredos do tipo 4 é, de fato, ouvi-lo, sabe? Ouvi-lo, e quando você tem um nível de intimidade grande, você dá uns toques para ele, porque o 4, você vai perceber uma coisa, quando você tem um amigo 4, você pode olhar e falar assim, putz, ele é meio individualista, ele é meio assim, as minhas dores, as minhas questões, a minha agenda, o que eu preciso, mas quando você tá numa bad, quando você tá com um momento difícil, realmente difícil na sua vida, geralmente é o 4 que te dá a mão, sabe? Então ele tem um prazer muito grande, ele tem uma empatia, né, muito forte, uma sensibilidade e um prazer muito grande, ele pode ter um prazer muito grande em ajudar. Então, para ser um bom amigo, né, de um tipo 4, para fazer amizade com o tipo 4, é importante que você perceba que ele vai ter aquele movimento ali, meio ata e desata na amizade. Você vai querer estar com ele, em certos momentos ele vai sumir mesmo, porque ele está né, altos e baixos da vida dele. E também, para ser um bom amigo do tipo 4, você pode dar esses toques para ele, né, no sentido assim, olha, ouça mais as pessoas, não fique falando das suas dores o tempo todo. Tem muito tipo 4 que vai ouvir e fala assim, mas eu não falo das minhas dores, eu tenho até dificuldade de falar. Claro, tem influência dos instintos e tem influência de uma série de coisas, mas também tem uma certa cegueira, tá? Uma certa cegueira porque no fundo, o 4, ele pode ter uma interpretação de vida assim, eu tenho mais necessidades e os outros têm mais oportunidades do que eu e devem, por exemplo, me esperar, e por isso eu posso atrasar. Repara que um detalhezinho, né? Tá todo mundo esperando o tipo 4 lá no cinema, os amigos, e ele sempre é o que atrasa, ele sempre é o que aconteceu alguma coisa espetacular, sempre ele vai no médico e volta com 25 diagnósticos, sempre o dele é diferente, sabe? Então são coisas que são pequenininhas assim do dia a dia e que é a tradução do opa, eu sou diferente, eu mereço, né, um pouco mais de atenção. E se você consegue romper isso com o tipo 4, saiba que ele vai ser um amigo para a vida toda, um amigo divertido, um amigo que vai ter aquela leveza, né? Eu sou uma irmã de um tipo 4 e eu vivencio na pele aquela coisa que o 4 traz muito, que é assim, ó, para os mais próximos, pode ter um certo peso, pode ter uma certa consequência essa questão das atenções, né? Eu cresci com o irmão 4, então as atenções mais voltadas para ele, naturalmente isso vai acontecer com quem, como eu, é irmã de 4, mas para os amigos ele é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa que conversa sobre tudo, é uma pessoa divertida. Então ser amigo de um tipo 4 pode ser o maior barato, você vai conhecer coisas novas, você vai ter um amigo para toda prova e vai ser bacana. Você precisa também, porque é isso que o amigo faz, dar esses toques para ele em relação a um ensimesmamento, né? Então, a uma autorreferência. Eu. Um bom amigo faz isso. E para ser amigo de um tipo 5, gente, aí complicou um pouquinho. Tô brincando, o tipo 5 ele costuma ter bons amigos, né? Ele costuma ter poucos e bons amigos, ou muitos conhecidos, um pouco mais distantes, isso vai variar também. O que você precisa entender para ser amigo de um tipo 5 é que você tem que falar de ideias e de ideias que têm a ver com ele, que ele né, se interesse, que ele queira trocar, trazer as experiências dele, pegar as suas, e que você precisa de tempo.
Isso é uma coisa um pouco mais difícil para quem não é mental predominante, para quem, enfim, para quem tem um pouco mais de impulsividade para a vida, porque você não vai entender o tempo que o tipo 5 precisa. Então, muitas vezes, a ação que a gente tem, que seria para ajudar ou para se aproximar do tipo 5, de uma certa forma, para ele é uma agressão, né? Então, cuidado com isso, você vai ter que ter paciência mesmo, porque o tempo dele, às vezes, ele precisa de um tempo de 6 meses e você quer conversar com ele na semana seguinte. Então, eu não tenho nada para te falar que não seja, é assim que funciona. É assim que vai funcionar mesmo, ele vai precisar saber que é respeitado, né? Quando ele diz, nossa, eu não gosto muito de falar sobre isso, eu não gosto muito de ir para tal lugar que tem tal, sei lá, música ao vivo, ou que é iluminação X, ou eu não gosto de estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, bom, eu sou uma esposa de um tipo 5 e uma das coisas que eu mais achava engraçado era que a gente morava em São Paulo, e aí quando eu voltava pra minha cidade, né, que eu cresci, que é Belo Horizonte, eu juntava todo mundo em um bar, encontrava todo mundo e era uma delícia. E quem eu não tinha encontrado ainda, aí eu, né, que não podia ir, aí eu ia na casa da pessoa e era uma delícia e tudo. E aí eu achava muito estranho que quando a gente ia, né, pra cidade do meu marido, que também não era de São Paulo, a gente fazia um esquema totalmente diferente, né? Ele pegava o carro e fazia uma via sacra. Ele ia na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro. Então, às vezes, pro tipo 5, juntar muita gente é difícil. Às vezes ele vai querer ser o seu amigo, né? Se ele for 5 sexual, então nem se fala. Mas aí ele vai querer ser o seu amigo, ele vai querer conversar com você, ele vai querer fazer algumas coisas. Pode ser que ele seja seu amigo de assistir cinema, mas você não tem ideia que ele, sei lá, é um campeão de aeromodelismo. Então, pode ser que tenha partes, coisas da vida dele que você, sendo um bom e grande amigo, nunca nem parou pra pensar. Tá bem? Isso pode acontecer. E como é que faz para ser um amigo de um tipo 6? O tipo 6, a gente vai ter um desafio grande com o tipo 6, que é a projeção. Então, muitas vezes, o 6 joga no outro aquilo que tá dentro dele ali. E aí ele não consegue encarar, não consegue dar nome, então pode ser que ele ache que você esteja o traindo de alguma forma, ou que você tá falando uma coisa e fazendo outra, sendo incoerente, quando na verdade isso está acontecendo com ele. Então é preciso ter um pouco de paciência, porque o 6, ele testa muitas pessoas. Será que vai me trair? Né? Será que ele, né, tá falando mal de mim pelas costas? Será que ele fala uma coisa comigo e com outra pessoa fala outra? Então ele vai te testando de alguma forma, e isso de uma certa maneira pode cansar, né, algumas pessoas, e você vai entender que um bom amigo também vai ajudá-lo, né? Vai ajudá-lo nessa questão de falar assim, relaxa, ninguém vai, né, te atacar. Eu lembro uma vez, eu sou vocês, né? E eu lembro uma vez que uma amiga minha falou assim, relaxa, ninguém tá aqui pra te atacar. E eu fiquei pé da vida no momento, mas depois eu falei assim, faz sentido, né? Eu preciso lembrar isso, eu não preciso ser tão contra-ataque o tempo todo. Então, um bom amigo do tipo 6, uma coisa que ele faz muito é ajudar com as perguntas, né? Então, quando o 6 vem com alguma demanda específica, você pode devolver com uma pergunta e deixa ele elaborar, porque a cura também vem pela fala. É um amigo que tende a ser leal, é um amigo que tende a cuidar mesmo dos outros amigos. É uma coisa inerente a gente, né, que é 6. A gente gosta do cuidado, a gente gosta de estar juntos, mas é um amigo que pode dar trabalho porque ele fica colocando caraminholas na cabeça. Então, ser muito claro, parecido ali com a clareza que o tipo 1 precisa, também pode ajudar, tá? E como é que você pode ser um grande amigo do tipo 7? Também não é muito difícil, assim como o tipo 2, você vai fazer amizade com ele com uma certa facilidade. A diferença é que o 2, ele vai colocando todo mundo dentro de um pote, né? Todo mundo. Então, vai fazendo amigo e vai juntando. E o 7, mais ou menos assim, ele deixa uns amigos pra trás, faz amizade nova, né? Então, ele tem essa facilidade em se desapegar e uma dificuldade grande em criar vínculos. Então, para ser um bom amigo de um tipo 7, você vai ter que se divertir com ele, você vai ter que fazer coisas legais, você vai ter que ter um assunto interessante, tudo isso. E você vai precisar puxar a orelha dele no sentido de que ele também pode te contar as coisas ruins, sabe? Então, quando você tá mal, ele não precisa te chamar pra ir pra uma rave, tomar uma caipirinha. Vocês podem ficar em casa chorando as pitangas, né? Assistindo um filme deprê e tomando um vinho. Tudo bem, vai ficar tudo bem. Para ser um bom amigo de um tipo 7, você pode lembrar para ele o tanto que é importante também sofrer a dor, também viver a dor, também sofrer o tédio, também passar por coisas negativas, e com um amigo fica muito mais fácil. E para ser amigo do tipo 8, aqui a gente tem um desafio também grande. Eu adoro quando o tipo 8 rompe essa barreira, porque o 8 precisaria de uma pessoinha na vida para que ele seja ele, sabe? Para que ele seja aquele ursão que geralmente o 8 é. Então, quando o 8 tem uma grande amizade, que ele pode conversar, que ele pode colocar suas fraquezas, entre muitas aspas, né, que ele acha que é fraqueza, mas são características humanas, né? Então, quando ele pode colocar suas fraquezas, suas vulnerabilidades na mesa, que ele pode conversar e que ele pode ter alguém
páreo a páreo ali, né, que ele não está ensinando, que ele não está liderando, que ele não está conduzindo, ele ganha muito também, porque o 8, na verdade, no fundo, tem um grandíssimo medo do abandono e da traição. Pode ter um grande medo de abandono e traição, e as amizades para ele pode ser uma área meio nebulosa, e ele costuma colocar tudo na caixa da raiva, assim, sabe? Então eu não sei muito bem o que está acontecendo comigo, eu taco na caixa da raiva e vou trabalhar. Vamos trabalhar, que é a melhor coisa, não vamos pensar nessas coisas que fica fazendo a gente perder o nosso tempo. E, de novo, né, a gente cresce muito com as amizades, sobretudo no desenvolvimento das virtudes, e muitos tipos 8, eles podem se perder em relação à corrupção de valores, em relação a fazer o que ele quer fazer, o que ele acredita que ele precisa fazer para ele mesmo, e ele vai perdendo essa sensibilidade do que machuca o outro, do que atrapalha o outro. E nada melhor do que um bom amigo para sentar e falar: amigo, baixa sua bola que você tá muito acelerado. Então, para ser um bom amigo de um tipo 8 também tem que ter intensidade, tá? Ele não gosta de pequenas, de coisa muito sutil. Então, vai tomar um uísque com ele, vai comer uma carne sangrando, vai fazer um rally, alguma coisa ele vai te chamar para fazer de uma maneira muito intensa. Se você for na casa do tipo 8, vai de estômago vazio, porque ele vai fazer você comer um boi. Se você não comer, ele vai ficar triste. Então, tudo é muito, né? Tudo é muito, e um bom amigo vai aproveitar essa delícia que é ser amiga de um tipo 8 e também dar os puxões de orelha em relação a ele acessar um pouco mais a sensibilidade. E para ser amigo do 9, gente, delícia, né? O mais fácil de ser amigo. Não tem dificuldade nenhuma, ele tende a ser, a maioria deles, tá? Porque tem uns 9 rabugentos também. Mas a maioria deles, uma cara boa, uma cara amigável, aquelas características que o 2 tem de agregar, de estar junto, quando ele está minimamente desenvolvido. Porque tem uns 9 também muito apático e tem uns 9 também muito rabugento. Mas minimamente desenvolvido, ele é uma delícia, ele enche a sala. Dependendo do subtipo também, ele vai ser assim, gostoso de conviver, vai passar a vida inteira sem ter conflito com ninguém, basicamente, né? Então é uma harmonia pura, é uma delícia de conviver, e você, como um bom amigo, vai sentar com ele em alguns momentos e vai falar: olha, aqui você tem que se posicionar um pouco mais, aqui vale a pena você pedir uma ajuda externa para você desenvolver isso na sua vida. Então a gente não pode lembrar que a soberba, ela é uma doença, assim, da personalidade de todos nós, mas ela está muito presente no 9, sabe? O 9 tem bastante resistência à mudança, e você, como um bom amigo, pode ajudá-lo, porque ele tem uma constância muito grande para estar bem, ou uma constância muito grande para estar mal, para estar muito aquém das suas possibilidades, em relacionamentos que não deveria estar, e esse é o nosso papel também como amigo, né? Parece que é uma tipo 6 falando aqui, né, que a gente vai ficar dando conselho para a vida de todo mundo, mas é o nosso papel como amigo também alertar algumas coisas que a gente sabe que não vai dar certo, mas no modo do outro, do jeito do outro, oferecendo ajuda e não julgando, não, né? Julgando, acho que todo mundo julga, mas assim, não condenando, tomando esse cuidado, porque o 9 tem amor transbordante, tem características fantásticas de convivência, mas você não pode esquecer que é um dos tipos que tem uma tendência muito grande à dificuldade com a autoestima, a ter a certeza que não tem valor, assim como os outros têm. Então, uma série de dificuldades que você, como um bom amigo, pode ajudá-lo. Se você gostou desse vídeo, então não deixe de compartilhar com as pessoas que precisam conhecer a sabedoria do Enneagrama. Se inscreva no canal, comente aqui pra mim se você acha que você é um bom amigo, se você acha que estão sendo bons amigos com você. Fala pra mim o seu tipo e o que você gostaria que os seus amigos fizessem, que seria super legal em relação ao seu tipo. A amizade é uma coisa que pavimenta o nosso caminho de desenvolvimento das virtudes, e o mundo parece falar pra gente assim: não há tempo para bons amigos, e a gente tem que lutar contra isso, tá? É sempre hora de estar com bons amigos, não é aqueles amigos de farra que senta pra beber todos os dias. É longe disso, não que isso seja errado. Se você gosta de fazer isso, vá em frente, mas a amizade é aquele encontro de pessoas que as duas saem melhores do que estavam antes. Então eu espero que você reflita sobre o quão bom amigo você está sendo e o quão assertivo você está sendo para cada um dos 9 tipos do Enneagrama. Beijo pra você, até o próximo vídeo.